E aí? No início desse ano, eu tive a ideia de ler livros que foram favoritados pelas pessoas em 2022. Então, para isso, eu selecionei 6 YouTubers e 6 bookstans e perguntei para esses bookstans, no caso, quais foram os livros que eles leram em 2022 e que para eles era tipo assim, top 1 do ano passado. Então eu fiz uma listinha com esses 6 bookstans. Eu peguei os 6 canais no YouTube que eu mais assisto. Peguei o vídeo deles falando sobre o ranking deles de leituras de 2022 e selecionei dentre daqueles que estavam ali qual era aquele que mais se enquadrava no meu estilo de leitura e criei esse projeto que eu chamo de 12 meses, 12 favoritos, onde uma vez por mês, ou melhor, em cada mês eu vou pegar um livro que foi favoritado por alguém e vou ler. E vou trazer as minhas opiniões acerca de cada livro. O primeiro livro desse projeto foi lido em janeiro e foi indicação de um bookstan chamado Tiago, do @literaverso. E o livro que o Tiago me indicou foi A Sombra do Vento. A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón, foi lançado em 2001 lá na Espanha e veio aqui para o Brasil em 2004 pela editora Objetivo. Ele teve mais 2 outras reimpressões ou reedições, pode-se assim dizer, né? Pela editora Suma. Uma em 2007 e outra em 2017. Essa edição que eu tenho aqui, ela é a terceira edição, né, no caso de 2017, e veio pela editora Suma. Ele é um livro de suspense e ele tem 462 páginas. Ah, eu esqueci de falar. Esse é o primeiro livro de uma tetralogia. Muitos falam que não há necessidade de ler numa certa ordem, mas como se trata de uma tetralogia, acho eu que alguma noção, alguma base de segmento deve ter nessa série, né? Sendo o primeiro, A Sombra do Vento, o segundo, deixa eu dar uma lida aqui, o segundo chama O Anjo do Jogo, o terceiro, O Prisioneiro do Céu e o quarto, O Labirinto dos Espíritos. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Todos eles giram em torno do Cemitério dos Livros Esquecidos. Então, acho que ler na ordem vai ajudar bem. E uma informação que eu posso estar sendo um pouco equivocado ou não, mas se eu não me engano, todos eles se passam em Barcelona no século XIX. Bom, vou dar um breve resumo para vocês sobre o que é A Sombra do Vento. Nesse livro a gente acompanha a história de Daniel Semperi, que ao completar 11 anos é levado por seu pai a uma biblioteca secreta, com vários livros esquecidos, vários livros abandonados de todo o mundo. Então tem várias línguas diferentes, vários tipos de livros diferentes dentro dessa biblioteca. Esse lugar é conhecido como Cemitério dos Livros Esquecidos. Lá o Daniel entra e, segundo seu pai, ele pode pegar qualquer livro, qualquer um. E ele acaba escolhendo A Sombra do Vento, de Julian Carrasco. Ele fica doido com o livro, ele devora as páginas do livro em questão de horas. E fica com uma sede de eu quero mais esse autor, eu quero saber mais sobre esse livro, né? Só que aí surge um problema. Ninguém conhece esse autor e das poucas pessoas que têm alguma informação sobre ele, descobrem que na verdade existe uma pessoa que está comprando, adquirindo em leilões, adquirindo de tudo quanto é jeito livros desse autor, que esse autor escreveu, e está queimando eles. E nisso começa a nossa trama, onde o Daniel tenta descobrir mais sobre Julian e esse homem misterioso quer a todo custo achar esse livro que está em poder do Daniel para botar um fim nele. No livro, gente, não no Daniel. Ainda bem. E assim, para ser sincero, eu lembro de ter lido esse livro há muito tempo atrás. Se eu não me engano, foi na primeira edição.
tenho quase certeza que foi na primeira edição que eu li esse livro, quando ele veio cá para o Brasil. Ainda não tinha saído a segunda edição. Mas eu lembro que, assim, tipo, três coisinhas bem básicas que eu lembrava desse livro. Que ele tinha um hotzinho, que na leitura, melhor, na releitura, eu percebi que ele acontece bem no início, então era uma única informação que eu tinha do livro. A segunda era em relação à atmosfera do livro, que era aquela atmosfera bem gótica, bem trevosa, bem suspense, que me via querendo mais e mais e mais. E um ponto que seria, às vezes, uma questão de um ponto-chave na história, é de quem é o homem misterioso que quer queimar os livros do Julian. Isso eu já lembrava quem que era. Mas assim, o enredo em si, as tramas, as loucuras que eram narradas pro Daniel com relação ao Julian, isso eu não lembrava de jeito nenhum. E isso que me fez respirar, revisitar esse livro de um modo que eu não consigo nem descrever direito, de tão bom que ele foi pra mim, sabe? Uma parte da história que vale a pena ser mencionada, que vale a menção dela, que tanto o Mark lá de... não vou entregar a minha idade, mas de lá de trás, quanto o de agora teve, foi na parte da mansão mal assombrada, ó. Eu arrepio, porque, gente, é muito bom, dá muito medo. Eu não sei se foi porque na hora que eu, pelo menos na segunda vez que eu li, o vizinho aqui fez um barulho bem numa parte tensa do livro que eu travei as páginas assim, que o livro quase amassou. Mas assim, é muito bom. É muito bem descrito. É muito vivo tudo. A história é um pouco lenta porque ela vai contar sobre o ponto de vista do Daniel descobrindo a vida do Julian, desde a infância até a vida adulta. Só que ele vai descobrindo isso meio que perguntando, conhecendo, descobrindo pessoas que conviveram com ele, com o Julian. Então, às vezes, ele, vamos supor, ele vai conversar com o padre. Aí o padre tem essas informações aqui para ele. E numa dessas informações, o padre cita o nome de uma pessoa. Aí o Daniel consegue descobrir onde que essa pessoa vive, se essa pessoa está viva, e vai conversar com essa pessoa. Aí essa pessoa ela tem outras informações que o padre desconhece, ou alguma informação que o padre está mentindo. Aí o Daniel fica, não, mas espera, quem está mentindo é o padre, essa outra nova pessoa. Então a história nesse meio contexto, ela é um pouco lenta, eu admito. Admito também que pode ser por conta disso que eu lá atrás, eu demorei, eu acho que uns 2 meses para ler esse livro. Por ele, eu achei ele mais lento, eu achei ele mais chato e tal. Eu tenho uma certa noção de que eu sei que eu demorei a ler ele, demorei mais de um mês para ler ele lá atrás. Mas eu estou atribuindo, eu agora, né, estou atribuindo a essa parte do livro onde ela é um pouco mais lenta, onde há um pouco de descoberta de onde que é, quem que tá falando verdade, quem tá falando mentira e tal. Ela é um pouco mais densa. Assim, quando entra a revelação do pai do Julian, aí, meu querido, esquece. É ladeira, é montanha-russa, o livro vai para um lado e vai para outro, e essa aqui que é a verdade, então o que aconteceu foi isso. É assim, muito tenso, é muito corre, mas não é aquele corre que vai ficar agarrado, é um corre bom, é um corre que ele tá te explicando, é muito bom. E principalmente quando a mãe do Julian traz a verdade. Aí que as coisas começam a se encaixar, você começa a entender do porquê que ela agiu daquele jeito, do porquê que ela fez isso, porquê que ela queria tanto que o filho fosse assim e não assado, sabe? Você fica assim, mano, como tipo assim, sabe? Eu quero aplausos mais alto. Mas assim, nada disso tira tanta parte gótica, pesada, trevosa, tanto do cenário quanto da história. Há uma tragédia aqui muito bem descrita que é muito pesada, mas muito pesada. Eu
não me lembrava dessa questão tão nas entranhas, sabe? Quase que literalmente. Então, assim, nos últimos capítulos, ele traz o desfecho muito bem coeso, né? Traz um manuscrito de um livro onde está contando toda a verdade e traz aquele looping depois no final, porque o Daniel, no final, ele acaba levando o filho dele, completando os 11 anos, ao cemitério dos livros esquecidos. Então, assim, é aquela coisa que você lê e fica assim, isso é que é ser leitor. Isso é bom ser leitor. E é claro, depois de ter só feito elogios pro livro, lógico que a nota ia ser 5 estrelas favoritado. E se você quer um livro de suspense, eu recomendo muito você ler A Sombra do Vento. Infelizmente, Carlos Ruiz Zafón faleceu em 2020 aos 55 anos em decorrência de um câncer. E para mim, seu nome sempre vai ser lembrado como o autor do livro que me fez leitor. Então é isso. A leitura do livro de fevereiro também já foi finalizada. Então, se não for o próximo vídeo, provavelmente vai ser o depois do próximo. E vou dar um mini spoilerzinho sobre qual é o gênero do livro. Foi fantasia. Se eu não me engano, alta fantasia. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado, planeta! Se respeitem, se amem! E nunca acreditem em vocês mesmos!